E aí, galera de cowboy, e aí, galera de peão, quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Tô brincando, meus queridos, tudo bom? Vamos continuando aqui o nosso assunto, tá certo? A gente vai dar continuidade nessa unidade 2, tá? Alguns conteúdos eu queria ter terminado na unidade um, mas a gente vai ter tempo e é só apertar um pouquinho que vai ser tranquilo, tá? A gente tinha parado mais ou menos no meio das séries uniformes post-antecipadas, tá certo? E o que acontece? A gente vai ver nessa segunda unidade todas as séries uniformes de pagamento, tá? E a gente termina o conteúdo referente às séries de pagamento na matemática financeira, tá ok? Então, vamos lá, sem muita enrolação, tá certo? A gente viu que é uma série uniforme post-antecipada. Como assim, professor? A gente viu uma situação onde eu tinha com vocês que fazer, que é uma situação relativamente comum, que é uma situação onde você vai iniciar um pagamento, um financiamento, um parcelamento, e você paga geralmente dentro de 30 dias, ou seja, você paga você realiza um depósito, você paga um boleto, você paga uma mensalidade ao fim daqueles 30 dias, né? Então, é como se eu tivesse o seguinte, eu tenho uma dívida gigantesca, sabe? Gigantesca é ótimo, né? Quem não tem? Que ela está no período zero. E você vai pagar essa dívida ao final do primeiro período. Aí você faz uma parte do depósito dessa dívida. Isso é uma série post-antecipada, porque se paga no final do primeiro período, tá? E geralmente quando a gente trabalha com série post-antecipada, a gente sempre tem aquela intenção de conseguir determinar ou o valor da parcela, que a gente aprendeu a chamar de R, ou PMT, tá? Ou a saber o quanto eu precisaria para poder cumprir esse tipo de parcelamento, que a gente chamou de valor presente, tá? Vocês vão ver muita fórmula por aí como presente valor ou valor presente, tá certo? Mas os dois são a mesma coisa, tá ok? Então, aí a gente aprendeu, a gente deduziu as fórmulas, entendeu que o valor presente, para poder encontrar um valor presente, a gente teria que fazer uma série de descapitalizações, tá? Só relembrando aqui rápido. E essas descapitalizações seriam proporcionais ao número de períodos, né? E com base nessas descapitalizações, a gente fez uma dedução de fórmula, não vou deduzir novamente porque a gente já aprendeu, e conseguimos facilitar o cálculo. Como assim facilitar o cálculo, professor? Já imaginou, por exemplo, por essa dedução aqui bem simples, que o meu valor presente é igual a uma parcela e ela vai ser descapitalizada. Eu consigo achar meu valor atual, né? Só que, por exemplo, a partir do momento em que esse N em questão é grande demais, já não compensa utilizar esse método. E a gente conseguiu definir a fórmula através da soma dos n termos, tá certo? Através da soma de n termos dessa situação da progressão geométrica, a gente definiu essa fórmula, tá? Então o que acontece? Ó, a gente já aprendeu a calcular parcela. Vocês lembram do início do conteúdo que tinha montante, nós tínhamos o capital, nós tínhamos os juros, né? Aí a gente aprendeu que o montante, a gente aprendeu a calcular o montante a juros compostos, que era o capital, que multiplica 1 mais I elevado a N, não é isso? Então, o que acontece? Lembra do assunto passado que a gente aprendeu a calcular situações onde era demandado o nosso capital, ou a taxa, ou o montante, ou até mesmo o N, né? Então, a mesma coisa a gente vai aprender aqui, tá ok? A gente vai ter que perpassar por outras situações. E até o momento a gente só trabalhou com o valor presente. A gente vai dar início agora, tá? A gente vai dar início a entender e calcular o valor futuro, tá? Como assim o valor futuro? Ó, até o momento eu só trouxe o valor do futuro para o presente. Mas vamos botar o seguinte, ó, eu tenho uma dívida e essa dívida ela vai ser quebrada em várias parcelas. Só que o que acontece? Melhor ainda, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu estou querendo criar um depósito e eu estou querendo saber o quanto de dinheiro eu vou ter no final. Por exemplo, eu estou aqui no período zero,
Aí passou aqui por um período 1, por um período 2, até N períodos, tá certo? E o que acontece? Cada um desses períodos eu realizei um depósito, lembrando, ó, a série do tipo posto antecipado ao final do período. Como assim ao final? Eu deixei transcorrer o período para realizar o meu depósito, tá? E até N períodos. Aí o que acontece? O total de períodos não são N. Para eu saber o quanto esse depósito aqui rendeu ao final das N parcelas, ou seja, o meu montante, tá? O meu montante vai ser a parcela que eu paguei nesse período aqui, tá? A parcela que eu paguei nesse período aqui, eu vou chamar de R, vezes, obviamente, minha capitalização, tá certo? Só que aí tem um detalhe. Se eu paguei ele ao final do período 1, ele vai capitalizar quantos períodos? Ele vai capitalizar N períodos? Não, porque já passou um período. Então ele vai capitalizar, ó, N menos 1, tá certo? Aí mais, já a minha segunda parcela, R também, que aí vai ser 1 mais I, tudo bem? E ela vai ser o quê? N menos 2. Por que, professor? Porque se tem um total de N períodos e eu já passei 2 períodos, eu só vou poder capitalizar N períodos menos 2. Ou seja, essa parcela R aqui, ela só vai capitalizar, por exemplo, se fosse 20 períodos, ela só iria capitalizar um total de 18 períodos, porque ela já passou 2 períodos, tá? E por fim, na sequência, tá? Nosso R, que vai ser o quê? 1 mais I, capitalizado ao quê? N menos N. Quanto é N menos N, gente? Exatamente, vai ser 0. Então, o que acontece? Toda essa parcela aqui vai ser 1. E 1 vezes R vai dar igual a R. Olha que legal. Nessa situação, a última parcela vai ser R. Então, ó, só para vocês entenderem, esse montante aqui, a gente também pode chamar de valor futuro, tá certo? Então, ó, eu vou chamar de valor futuro. Em alguns livros que vocês vão achar, você também pode achar só o contrário, tá? É porque a maioria desses livros, eles se baseiam em livros em inglês. Então, em inglês as coisas são meio ao contrário. Então, aqui seria future value. Ah, diabo. Eu passo falar as coisas em inglês, ó. Tô brincando. Mas vamos embora. Então, aqui no valor futuro, tá ok? O que é que a gente vai ter? A gente vai ter em evidência o nosso R, tá? Em evidência o nosso R, que multiplica. Opa, eu vou botar um chavezão aqui. 1 mais I, a N menos 1, mais 1 mais I, a N menos 2. Isso N vezes, tá certo? 1 mais I. Opa, nesse caso, uma hora N menos N vai dar 0, então vai ser o R vezes 1 mesmo, né? E fecha aqui nossa formulação, tá ok? Aí o que acontece? Isso daqui seria a forma ideal de eu calcular um valor futuro. Em contrapartida, que nem eu falei para vocês, se o meu N ele for muito grande, tá? Ele for muito grande, esse formato realmente não compensa, tá? Então o que acontece? A gente vai entender como funciona a formulação dessa série posto antecipada, tá? Ó, da mesma forma que eu expliquei, ó, se eu tenho um pagamento aqui em N1, ó, N-1, N-2, N-3, até chegar, por exemplo, na hora que, vamos dizer que meu N é 20, e se eu estou na parcela 19, meu N aqui, ó, 20 menos 19, 1. Agora 20 menos 20 vai ser 0, aí a parcela vai se anular, né? Coloquei o R aqui em evidência, que eu mostrei para vocês anteriormente, e essa seria a forma. Só que lembrando que se isso for grande demais, vai ficar complicado. Então o que acontece? A gente vai calcular a soma dos N termos para facilitar esse processo. Então o que acontece? É só você observar, pegar aqui a fórmula da soma dos N termos, tá?
onde o meu primeiro termo aqui, como vocês visualizaram, vai ser o termo 1, tá ok? Ah, só um detalhe. Só por uma questão de ordem de multiplicação, ele geralmente é invertida a ordem dessa multiplicação, tá certo? Por exemplo, aqui onde eu tinha o primeiro termo, você coloca ele lá no final, tá certo? E aqui onde você tinha o primeiro termo, que era R, você bota ele aqui no início, tá certo? Aí o que acontece? O primeiro termo vai ser 1 e o termo Q vai ser 1 mais I. Então, basta você substituir na fórmula e você vai verificar bem aqui o seguinte, ó. Vamos aqui. Ó, aqui eu botei a dedução da fórmula completa. Lembrando que aqui eu só substituí na fórmula passada, ó. Peguei aqui o nosso... Opa, perdão. Peguei aqui o nosso SN, tá? Nosso SN é o que? A1 que multiplica. Nosso SN... Opa, eita, esqueci de apertar a canetinha. Nosso SN... Eita, ficou muito grande. Pera aí, eu vou pegar uma canetinha para riscar mais fácil. Não achei a canetinha, fazer o que? Vamos lá, né? Nós vamos ter o que? Que nossa série, nosso S, que é igual a o nosso A1, que multiplica, tá? Nosso 1 menos QN, vai ser, sobre nosso 1 menos Q, tá? Aí o que acontece? Como o nosso A1 é o número 1, nosso A1 é o número, vai ser o número 1. Só um instante. Ah, não, no caso nosso A1 ainda vai ser aquele primeiro termo do R vezes o 1 menos 1 mais 1 que multiplica em 1, tá certo? Então o que que vai acontecer aqui? Só um instantinho. Então, ó, eu até peço para reformular aqui com vocês, tá? Vocês vão considerar o nosso A1 justamente aquele primeiro termo que a gente viu aqui, tá certo? Ó, onde eu expliquei para vocês, esse aqui, tá? Esse aqui que é o R que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1 é que vai ser o nosso A1, tá certo? O que, tranquilo, ainda permanece sendo 1 mais I, tá? Então, você vai ter como nosso A1 o R que multiplica, botando aqui a canetinha, vai ter como nosso A1 o R que multiplica 1 mais I elevado a N menos 1, tá? Agora vezes, aí vai ficar o que? 1 menos, menos o QN, tá certo? Aí você vai fazer o que? Você vai substituir os dados, tá certo? Da hora que você substituir os dados iniciais, você já vai encontrar esse formato que você tem aqui da soma de n termos, tá? Eu só quero deixar evidente alguns cálculos que ele fez, tá certo? Por exemplo, bem aqui onde ele multiplica esse R, 1 mais I, ele já multiplica aqui, ó, e ele já faz o MMC direto. Ele faz o MMC tanto aqui embaixo como aqui em cima, tá certo? E ele já multiplica direto esse 1 mais I elevado a N menos 1 pelo de cima, tá ok? Ó, esse MMC aqui embaixo fica assim, tá certo? Para quem não entendeu o processo, o que acontece, você tem o seguinte, 1 sobre 1 mais I, tá? Menos 1. Você tem um MMC, como é que vai ficar depois do MMC? Vai ficar 1 menos 1 mais I, tá? Dividido por 1 mais I. Tranquilo isso aqui? Aí, o que que vai acontecer aqui? Observa com carinho esse parêntese. Na hora que você fizer 1 menos 1, aí você vai ter justamente o meu I, tudo bem? Dividido por 1 mais I. Opa! Peraí, ficou muito feio. Vou refazer. 1 mais I, tá? Que é justamente o que ficou
bem aqui, tá certo? Ah, com detalhe, como aqui tinha menos, esse sinal de mais também fica trocado, tá certo? E aqui a gente já encontra esse daqui. Aí o que que vai acontecer na sequência? Ele faz o mesmo procedimento que eu fiz agora, só que ele vai fazer nesse MMC aqui, tá? Ou seja, ele vai pegar isso daqui que ele alcançou, multiplicando essa parcela, e vai fazer o mesmo MMC, tá? Para quem não entendeu, eu vou fazer aqui sem bronca, tá bom? Ele já tinha isso daqui, ó. Tudo bem? Aí o que que ele faz? Ele faz o seguinte. Ele vai fazer o MMC. O MMC vai ser 1 mais I. Então, você vai ter o seguinte. Imagina um grandão aqui, tá? Opa. 1 mais I. Tá? Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Aí o que acontece? Quando você vai dividir esse 1 mais I por 1 mais I, vai permanecer 1. Então o primeiro número que vai ficar em cima vai ser 1. Menos. Aí quando você vai dividir 1 mais I por 1, vai dar o próprio 1 mais I. Aí o que acontece? Se eu tenho o seguinte, imagina que eu tenho A elevado a N menos 1. E se eu multiplico por A, o que eu vou ter? Eu vou repetir a base e somar os expoentes, né? E com isso, esse menos 1 vai se eliminar com esse mais 1, que é justamente o que ocorreu, tá? Como esse 1 mais I, ele vai dividir por esse 1 que tem aqui, tá certo? Quando ele multiplicar, ele vai eliminar. Por isso, vai ficar menos 1 mais I elevado a N, tá certo? Que é justamente esse que tem aqui, tá? Aí o que acontece? A gente explicou como esse chegou aqui e como esse chegou aqui, que por consequência também tem aqui, tá certo? Se você observar, temos termos iguais, ó, cortou, cortou. E você já alcança automaticamente a nossa fórmula que a gente vai usar para calcular o montante de uma série postecipada, tá certo? Ó, na sequência. Determine o montante que será obtido no fim de 2 anos. Então, o que é que a gente tem aqui? Nós temos um N de 2 anos. Lembrando que o 2 anos é a mesma coisa de 24 meses, né? Sempre bom fazer essa separação. Eu geralmente digo que onde as pessoas erram muitas questões é na separação, tá certo? De 5 mil reais. Menino, pensa num depósito grande, então nós temos parcelas de 5 mil reais em barras de ouro que vale mais do que dinheiro, tá certo? Aí o que acontece? A taxa de 6% ao mês, de 6% ao mês em regime de juros compostos. Não tem bronca, tá ok? Chegou isso daqui, é só você aplicar na nossa fórmula, tá? Vou já para a fórmula aqui aplicada, tudo bem? Ó, sim, só um detalhe que nem eu mostrei aqui, tá? 6% ao mês, todo mundo sabe que é 0,06, tá ok? Então vamos aqui para a sequência, tá? Ó, anotados os dados, 2 anos, 5 mil. Eu vou tentar calcular o meu montante, tá? Aqui, ó, você também pode chamar de valor futuro. Você vai achar mais vezes essa fórmula no formato valor futuro, tá? Mas não tem bronca. O que você vai fazer? Você vai... Primeira coisa que eu sempre aconselho, escreva a fórmula. Sem pressa, sem medo de ser feliz. Onde tinha R, virou 5 mil, tá? Onde tinha I, virou 0,06. O N, 24. E o resto foi só calculadorazinha, tá? Que vocês vão poder usar. Eu não vou jamais medir a inteligência de vocês por ficar contando vírgula, tá ok? Então, continuando aqui, ó. Uma coisa que eu quero destacar com vocês, que assim como a outra fórmula, a gente também pode isolar em função da parcela, tá? Ó, onde eu tenho aqui essa fórmula, eu posso fazer o meu FV, eu posso fazer o famoso μ pelos extremos, tá? Posso fazer meu valor futuro vezes I, sendo igual a meu R, que multiplica o mais I elevado a N
menos 1, tá? Aí o que acontece? Dessa vez vou isolar em função do meu R. Aí o meu R fica aquele clássico. Vou isolar em função do FV também, tá? Ou, perdão, deixar o FV em evidência, vezes I, só que agora dividido por 1 mais I, elevado a N menos 1, tá? Tem outra forma de eu encontrar essa fórmula bem aqui, que ela é bem parecida com a anterior, tá? Mas eu aconselho vocês deixarem ela assim. Ó, aqui tem outra questão, só aplicação de fórmula, não vou perder muito tempo com vocês, com essa daqui ainda, porque essa aqui ainda é relativamente fácil, tá? Ó, determinar os valores, apliquei a fórmula, você vai achar a parcela, tá? Vamos deixar a atenção um pouco maior para algumas fórmulas mais à frente, tá certo? Então vamos embora. Aí o que acontece, ó, essa fórmula aqui que eu achei do valor futuro, ela também podia ser achada dessa forma. E você pode ver que ela é muito semelhante ao do valor presente que a gente tinha, tá? Então o que acontece? Eu também posso achar do valor presente dessa maneira. Só que o que eu vou orientar vocês, tá? Deixem selecionada, tá? Deixem em evidência. Escolham essa daqui para o valor presente escolham essa daqui para o valor presente e essa para o valor futuro, justamente para deixar elas com uma maior diferença, porque facilita você não confundir as fórmulas, tá ok? Então, deixa a do valor presente desse jeito que você já conhece e essa do valor futuro desse jeito que você já conhece, tá ok? Então, vamos aqui na sequência. Ó, uma coisa que a gente vai ver agora, tá? É a diferença entre postecipada e antecipada, tá? Como eu falei para vocês, a série postecipada, que é a que a gente usa, tá? É justamente o seguinte, eu tenho um período zero e eu vou geralmente realizar meu pagamento ao final do período 1. Então, o que acontece? Eu espero rolar o fim do período para que eu possa realmente quitar um débito, tá certo? Agora o que acontece? A antecipada, por sua vez, ela é diferente. A parcela tem que ser quitada no momento da fidelização da compra. Então, a parcela ela vai ser justamente no momento zero. Então, se você parar para ver, se o pagamento vai ser em N meses, 30 meses, na antecipada, esse 30, na verdade, ele é 29. Por quê? Porque você vai pagar no início do processo, tá certo? Por exemplo, na prática, ficando mais fácil visualizar, ó, aqui é a nossa postecipada. Via de regra, a gente vai usar muito pouco, mas a gente tem que aprender também a antecipada, tá? A gente vai usar mais a postecipada porque ela é mais comum, tá? Ela é muito raro cair algum problema postecipado. E a postecipada só vai ter uma pequena variaçãozinha na fórmula, tá? As fórmulas vão ser praticamente iguais. A dedução só vai ter uma parcela a menos da dedução. E a única diferença é o seguinte, ó. Observe bem aqui, ó. Valor futuro de uma série postecipada, valor futuro de uma série antecipada, tá? A única diferença vai ser que você vai ter que multiplicar por 1 mais I sem estar dentro desse N. Por quê? Porque tem uma parcela, tem uma capitalização que não vai sofrer uma capitalização com o tempo, tá certo? O período inicial dela já é ali, tá certo? Tranquilo isso aqui, ó. Deixei as fórmulas aqui pra gente ver mais na sequência, tá certo? Ó, aumentando aqui só para vocês entenderem. De novo, eu botei todas as fórmulas aqui, mas que nem eu falei para vocês, tá? Selecionem essa daqui para o valor presente e essa para o valor futuro, tá? Uma coisa que eu quero destacar com vocês, esses cálculos de valor presente e valor futuro, eles são relativamente simples, tá certo? Aí, para quem já foi bem na prova passada e conseguiu lembrar legal ali da base logaritmo, tá? A gente vai dar outra revisada, outra aprofundada em logaritmo, porque se você for ver, a gente já conseguiu calcular aqui quase tudo dessas fórmulas. Como assim, professor? A gente já viu
a gente já viu dentro dessas fórmulas, a gente já aprendeu a calcular o valor presente, a gente já aprendeu a calcular o valor futuro, tá? A gente já aprendeu a calcular a parcela. Agora, dentro desse assunto, a gente vai se aprofundar e vai aprender a calcular, quando ele solicitar, a taxa de juros, tá? A taxa de juros que ainda está em falta para a gente, tá? E também o tempo. E para esses dois a gente vai voltar a usar a base logaritma, tá? Quem tiver um tampinho para dar uma revisada em logaritmo, sempre comece, ó, a coisa que mais vocês devem se abraçar o logaritmo é a famosa definição básica, tá? Que log de A na base B igual a x, logo isso quer dizer que o nosso B elevado a x é igual a A, tá? Eita, x feio. Não, tenho que fazer um x decente aqui para vocês, tá certo? Tudo bem? Que é igual a A. Pronto. Não, me recuso a encerrar a aula com esse x imoral. Pronto. Tá certo? Então, tipo... Agora é o A. Então a gente vai ver mais pra frente isso aqui, tá? Vou mandar para vocês até amanhã algumas séries de exercícios sobre séries antecipadas e mais algumas sobre postecipadas, só que orientadas ao cálculo do valor futuro do nosso montante, tá ok? Por hora eu vou encerrar a aula aqui, tá? E a gente se vê na próxima aula, tranquilo? Eu fiquei devendo para vocês a aula de raciocínio lógico. Eu acredito que sexta ou sábado eu mando atrasado e prometo não atrasar mais, tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.